Com Dolby, sem Dolby. Será mesmo que é só essa a diferença? Olá pessoal, meu nome é César, você está no canal das Antigas 80 e o que você vai ver no vídeo de hoje? Hoje a gente vai fazer uma comparação, um comparativo entre dois tape decks da linha System, da Gradiente. Estou aqui com o S126 e aqui o S106. E será mesmo que, como eu disse no início aí, a diferença é só o Dolby? Então é isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Bom, lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, comparativos, opinião sincera, conhecendo, dicas, lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. E não esquece aí de deixar o like para ajudar. Bom, então é isso. Estou aqui com o S126, com o S106. Você também pode utilizar esse mesmo comparativo com o CD2800 e o CD2600. A única coisa que muda aqui é que esses equipamentos ganharam essa pintura cinza escuro para fazer parte do System, mas são os mesmos equipamentos, a mesma coisa, tá? Então separei alguns catálogos aqui para você entender da onde saem esses equipamentos. Bom, do que se trata, né? São dois tape decks da marca Gradiente, fabricado no início dos anos 80. Um deles faz parte da linha do System 126, o outro faz parte da linha System 106. Se você não sabe o que é esses equipamentos, eu vou mostrar aqui, ó, tem um folder onde a gente tem aqui o 106, tá? Um equipamento bem legal, deixa eu ver se eu consigo eliminar esse reflexo aqui. Então tá aqui, ó, System 106, correto? O folder dele aqui, você tem o receiver, o rack, o tape deck, né, o toca-discos e as duas caixas. Esse era o System 106. E o 126, César? O 126 infelizmente eu não tenho, certo? O folder dele desse bacaninha, esse catálogo grande, mas a gente vai ver ele aqui, ó. Aqui você tem toda a linha, ó, 126... 106 e temos também o 96. E temos também o 96. Eu já fiz um vídeo, conheça o 96. Inclusive eu tenho um equipamento desse daqui completo. O vídeo vai estar aqui na descrição para você dar uma olhada. Esse aqui não tenho nada dele. Esse aqui tem o receiver, o tape, tem o toca-disco, tem as caixas. Ainda vou montar ele. Inclusive um outro detalhe, ó, você vai ver que esse equipamento está bem sujo. Por quê? Porque esse aqui é um equipamento meu mesmo, da minha linha lá. Então ele está um pouco sujo aí, não ligue a sujeira, tá? Então é isso. Se você não conhece, esse é o System 106, esse aqui é o 126, tá? Tem algumas diferenças também com relação ao receiver e tudo mais, mas isso talvez eu faça um vídeo mais pra frente aí falando sobre os amplificadores dessa geração. Mas no início aí você percebeu falando assim, puxa, um tem o sistema Dolby, outro não tem o sistema Dolby. É só essa a diferença? E é uma curiosidade que na época eu me lembro muito bem disso. Essa era a principal diferença. Muita gente falava assim, ia lá no teu equipamento, né? Puxa, o teu só tem 2 botõezinhos? Puxa, então o teu é o que não tem Dolby. Ah, eu tenho um lá que tem 3 botõezinhos, então o meu é o que tem Dolby. E essa é a diferença que mais marcou aqui para essa época, mas não é mais importante na minha opinião, certo? Existe uma outra diferença aqui que hoje em dia, principalmente hoje em dia, é muito mais importante do que só o Dolby aqui, só a diferença do Dolby System. Lembrando, Dolby System era um filtro que eu não sei exatamente se nessa época, eu acredito que sim, precisaria dar uma olhada lá, a gente vai dar uma olhada na traseira, mas nessa época ele era patenteado pela Sony. Lembrando, o estúdio Dolby, né, existiu lá, tem alguns equipamentos dos anos 70 que você vai ver Dolby e não era Sony, não era patenteado pela Sony, não era o dono, não era a Sony. A Sony, isso é uma outra história que a gente precisa contar aí, certo? A Sony adquiriu os estúdios Dolby e depois todo equipamento que utilizava o sistema Dolby tinha que pagar direitos ali, né, patente para a Sony, correto? Eu não sei se 82, que a época que esse equipamento foi produzido, o Dolby já era Sony ou não. Não sei, não tenho certeza, precisa fazer uma pesquisa com relação a isso, tá? Mas era a diferença que a gente normalmente via e
constatava aqui, justamente por causa do botãozinho. Mas como eu falei, vamos direto ao ponto, não é essa a diferença, e hoje em dia, principalmente, não é a principal. Qual que é a outra diferença, César? Ó, você vai ver aqui, ó, na tampinha, tá? Esse aqui tem a minha tampinha acrílica, esse aqui não tem mais a tampinha acrílica, isso aqui costumava quebrar, um parênteses aí, né? Até um Senta que lá vem história. Bom, vou contar um Senta que lá vem história desse equipamento aqui em breve. Bom, vamos lá. Então aqui você não tem a tampinha, e qual é a diferença? Ó, perceba. Uma coisa que acontece hoje que eu gosto de falar, que é a atualização, o mercado atual desses equipamentos. Então se você pegar um 106, ele provavelmente tem um valor menor do que um 126, tá? A gente é de uma época que esses tape decks eram a principal mídia. Você gravava, reproduzia, montava suas músicas. Então era a principal peça de um sistema ali. E depois de um certo tempo ele acabou sendo inutilizado, né? Então, no final dos anos 90, nos anos 2000, até no final dos anos 80, isso aqui era jogado fora praticamente. Ninguém mais queria fita, correto? Então eles pegaram um valor zero. Mas hoje em dia, voltando à moda da fita, então hoje eles começaram a ter um certo valor. E o que acontece? Você pega um 126, que ele é muito mais caro, digamos assim, mais valorizado, do que um 106. Só que daí o que a pessoa faz? Puxa, eu tenho dois. Esse aqui tá bem judiado, mas a tampinha tá boa. Vou passar essa tampinha para cá. Só que aí você vai verificar que existe uma diferença. Ó. Então preste atenção na hora de adquirir um equipamento desse, que você pode encontrar um equipamento com um 126 com a tampinha do 106, como você já entendeu, para valorizar esse equipamento. Mas elas são diferentes. A pessoa pode falar assim, não, vou tirar essa aqui que está com o acrílico e passar para esse aqui que vale mais. Mas olha só, aqui a gente tem uma escrita, olha só, Metal Perm Head, né? Então, cabeça de metal, certo? E aqui, se for olhar, ó, Cronius Head, quer dizer o que? É uma cabeça que não tem sistema de metal, uma cabeça que, você vai ver aqui, só tem o sistema cromo. Então, essa, na minha opinião, hoje é a diferença principal desses tapes. E não, voltando, porque hoje em dia você pegar um sistema de filtro com o áudio que a gente tem hoje, que é praticamente não tem ruído, não tem nada. Claro, tem muita gente que gosta de utilizar o Dolby e utilizar na reprodução, na gravação, mas eu acredito que o Dolby seria mais importante lá nos anos 80, onde o nosso sinal que entrava nesses tapes poderia vir com mais ruídos, com mais defeitos, digamos assim. Hoje você pega um sinal bom, né? Então, puxa, um sinal limpo, digital, e joga aqui e grava para fita. Não precisa ser um sinal de vinil, não precisa ser um sinal de uma rádio, né, de uma frequência, alguma coisa assim. Então, o Dolby hoje não é tão. Mas o outro sistema, que é a diferença aqui, ó, perceba, aqui você tem o sistema de fita. Então, aqui você vai ter cromo, SA e normal, ó. Conforme você mexe aqui, você seleciona a fita na reprodução, na gravação, correto? E aqui você vai perceber que ele também tem o cromo normal, mas tem metal. Então, hoje você vai comprar uma fita, né, uma fita virgem. Se você pega uma fita dessas com sistema normal, ela custa isso. Se você pega uma fita com um sistema metal de gravação, ela custa isso. E não muda muito, né? Nos anos 80 também era assim. E até é pior, porque fita metal tinha menos acesso. As pessoas tinham menos acesso à fita metal do que uma fita normal. Então, para você ter fita normal, qualquer tape usava, e o Dolby era mais importante do que o metal. Não precisa ter um tape metal. Por quê? Porque eu não vou pagar um absurdo numa fita metal, né? Hoje em dia o pessoal compra fita metal aí para usar nesses equipamentos e tudo mais. Então, o sistema metal, né? Você precisa que o teu tape deck grave no sistema metal para poder fazer gravação. Então não adianta nada você comprar fita de R$300 de metal se você tem um 106, certo? Você tem que ter um 126 para poder fazer uma gravação correta na tua fita de metal, beleza? Então, repetindo, na minha opinião, hoje em dia, você ter um tape deck que faça a gravação em metal é mais importante do que ter um tape deck com o sistema Dolby, diferente dos anos 80, como eu já mostrei aí, certo? Inclusive, né, se for pensar, essa tua teoria não está correta, tá sim, porque eu já fiz vídeos aqui falando sobre a linha System One da Gradiente, né, que é a linha top, deixa eu ver se tá aqui, ó, linha top, ó, tá? Então é mais um parênteses aí, né? Então ó, você pega a linha System One top, qual que é o tape deck que vinha nesse equipamento aqui? Clássico, CD1.
Mas se você pegar essa geração aqui, que já é dos anos 80, você não vai encontrar CD1, você vai encontrar CD4000, CD5500 ou CD2. E por que a Gradiente teve que mudar os tapes da linha System One? Acho que eu já fiz vídeo sobre isso, tá? Por quê? Porque as pessoas começaram a exigir fita metal, né? E o CD1 não tem, ele não grava metal. E aí o que acontece? O que acontece é que a gente precisava de fitas, de aparelhos que gravassem fitas de metal. E aí a Gradiente teve que atualizar os seus tapes aqui, colocando o CD4000, colocando o CD2 aqui, né? No caso que é um CD5500 normal, tá? Então se na linha top da Gradiente eles já mudaram o tape deck aqui, poxa, um CD1, cara, é sensacional. Tiveram que mudar o tape justamente pelo sistema de fita normal, cromo e metal. Você imagina um tape deck desse daqui mais simples, mais básico, né? E aqui eu vou desmontar ele aqui, ó, para você ver a curiosidade, ó. Vou tirar a fita aqui. Olha lá, ó. Metal da cabeça, né? E se eu tirar aqui, eu não sei se esse de baixo aqui tem a cabeça original, tá? Mas se for olhar lá, ó, não é metal. Então é uma grande diferença, sim, entre esses tapes. E vou repetir mais uma vez, muito mais importante, na minha opinião. Opa, porque não está encaixando. Ó, esses aparelhos aqui, normalmente essas bolinhas, né, tem que estar limpando elas, tal, elas oxidam. Aí, foi. Então, com certeza o metal é mais importante que o Dolby. Bom, eu ia só mostrar eles aqui, as diferenças, mas como a gente sempre mostra a parte interna, vamos olhar a parte interna para ver se tem alguma diferença. E tem alguns equipamentos, um exemplo, 3500 e 2500. Eu não sei se eu já fiz um vídeo, deveria ter feito, eu acho que eu já fiz, comparando o 2500 com o 3500 e também falando lá que a única diferença deles não é só a tecla metal. E no 3500, quando você abre ele tem uma placa específica ali do Dolby, correto? Separada do circuito do 2500. Então o 2500 tem lá um suporte onde não tem placa, e no 3500 você vai ter uma placa específica que já vinha pronta, né, inclusive da JVC, para ser colocado o Dolby no 3500. Será que esse aqui é assim ou só tem um integrado na mesma placa? Vamos olhar por dentro aqui. Vamos ver como é que ele é. Mas antes de olhar por dentro, ó, perceba, as funções aqui, ó, os VUs, os botões de acabamento, o contador, as teclas. Como eu disse, a única coisa que muda é aqui, né, a escrita aqui, e realmente o botão a mais do Dolby. E claro, aqui você vai ter uma seção a mais nessas duas teclas aqui, ó. Aqui é normal, cromo, aqui você aperta normal, e aqui você solto cromo, apertado metal, tá vendo? Então tem uma sequência a mais aqui. Mas vamos sim agora olhar por dentro para verificar, ver se muda alguma coisa no projeto interno deles. Então beleza, estou com eles abertos aqui, vamos dar uma analisada na parte interna. Estou com a minha lâmpada aqui, ó, para a gente ver a diferença, ó. Aqui nós temos a placa, certo, do 106, e aqui a placa do 126. A diferença está ali, ó, nos integrados ali, ó. Um integrado ali, outro integrado aqui, certo? Do sistema de Dolby. Agora eu vi uma diferença aqui também, ó, tem uma chapa aqui, protetora, que aqui não tem, ou talvez tenha sido tirado. Aqui uma outra curiosidade é com o sistema das lâmpadas, ó. Aqui aquelas lâmpadas simples. Você vê como a Gradiente fazia umas adaptação também, porque aqui é uma lâmpada simples, igual vai nos 96, ó, certo? Para iluminar o VU, e ela tá bem no lugarzinho certinho ali, ó. Já aqui você tem aquelas lâmpadas tipo fusível, né, que é bem mais difícil, que vai nos receivers também. Essas lâmpadas é difícil de encontrar, a não ser com uma adaptação de LED, ó, parafusado aqui, né, o soquete tipo de fusível, e a alimentação corre aqui por dentro, olha só, por dentro das grades. Aqui não tem isso aqui, ó, tá vendo? Só tem a iluminação, só tem o fio do LED de gravação, e não tem isso, ó. E aqui as lâmpadas aqui, ó, pode ser modificado, pode ser uma alteração da Gradiente, não sei, mas que aqui parece bem uma gambiarra, parece, ó. Tá vendo aqui, ó, os fios de alimentação, né, que são dois, porque aqui tem um soquete fusível, está aqui por dentro. O VIO é parecido com, na verdade é o mesmo do CD5500, e o CD5500 ele recebe a energia por aqui, ó. Então aqui tá meio que adaptado, estranho. Bom, a parte de circuito muda um pouquinho, olha só a curiosidade. Trafo, tá aqui, ó, CD 2600, 2800. E aqui, ó, CD 2600, né? Tá específico aqui pro CD 2800. Pra você ver como não muda, né? Simplesmente eles mudaram a cara mesmo e a cor
para poder encaixar esses tape decks no system ali. Muda um pouco a fonte também, ó, apesar do tráfego você percebeu que é o mesmo, mas a fonte aqui muda, tem um... Aqui não tem. Claro, né, provavelmente consome um pouco mais. A chave, claro, aqui a gente tem uma chave a mais do sistema de Dolby. A chave de gravação também é diferente. Ali você não tem aquela chave, a chave de gravação é diferente. O resto, né, o mecanismo aqui é basicamente a mesma coisa, não muda muito. Como eu falei lá no CD2500 e no 3500, que eu acho que eu já fiz um comparativo, vai estar aqui na descrição, você tem uma placa separada, que já vinha mesmo do circuito Dolby, já era preparado com os integrados, tudo, que era acrescentado à placa do 2500, né? Era separado o sistema de Dolby. Aqui não, o Dolby já está incluso aqui no mesmo circuito normal. Vamos olhar a parte traseira agora. Bom, a parte traseira é a mesma coisa, tá? É o mesmo projeto, só muda alguns detalhes. E aqui, ó, o que eu falei. Aqui a gente tem o selo, né? Dizendo que esse aparelho é patenteado pela Dolby, ó. Noise Reduction, circuito, licenciado Dolby Laboratórios, ó. Não tem nada escrito Sony. Né? Se você pegar equipamentos mais recentes, você vai encontrar lá Dolby System Sony. Aqui já acho que nem é Sony aqui não, só da Dolby Laboratórios mesmo. Aqui o selo dele não diz o modelo, é um selo já padrão, já falei isso quando eu fiz um comparativo dos CDs 4000, eu falei sobre o selo padrão. Aqui já caiu o selo, aqui nem tem espaço para o selo, mas provavelmente não tinha o selo, né? Porque não tem Dolby. Os RCAs é normal, DIN normal, tudo normal. Curiosidade, os parafusos aqui da tampa do meu 126 são originais, pequenininhos, e aqui do 106 já foi colocado parafuso moderno aí, porque provavelmente foi perdido os parafusos. Cabo de força é igual também. Bom, então é isso. Hoje você viu um comparativo entre o 126 e o 106. Não é só o Dolby que muda, você viu que o catálogo dele completo. E aqui, né, a curiosidade que eu falei, ó, CD 2800 metal. Tá vendo ali, ó? Metal. CD 2600, que é justamente o nosso 106 e o nosso 126, né? Só muda aí que um é prata e esse aqui é escuro para a linha System. Olha lá, ó, metal no 2800 e sem metal no 2600, tá? Então você pode utilizar esse comparativo também para esses dois equipamentos aqui, tá? Então é isso. Hoje você viu esse comparativo, deixa aqui nos comentários se você já teve alguma experiência, se você já adquiriu um equipamento desse, ou trocou esse por esse pelo Dolby, ou trocou esse por esse pelo metal. Você se lembra de ter ido lá e o vendedor te falado assim, ó, tem o 106 aqui. A única diferença é o Dolby, e não ter te falado nada do metal na época. Deixe esse tipo de história aqui nos comentários, que é muito interessante, e isso agrega, sempre falo aqui no meu canal, isso sempre está agregando informação para a gente entender como era a época, que além de gostar dos equipamentos aqui, a gente gosta da história deles também. A história por trás desses equipamentos aqui é muito legal, muito bacana. Vou repetir, isso aqui é metal, ó. Metal, acrílico, plástico. O que interessa é a convivência, as histórias que as pessoas tiveram com esse tipo de equipamento. Se um equipamento desse daqui só tivesse sido vendido lá no Japão, aqui no Brasil não valeria nada. Por quê? Porque não tem história, não tem a convivência que a gente teve. Você nunca foi na casa de um tio, de um parente e olhou lá. Eu tenho essa experiência, né? Tinha uma tia minha que tinha um system desse aqui, ó, o 126. E eu comecei a tocar fita, mixar, tocar festa com um 106. Bom, talvez eu conte uma história aí sobre isso. Então é isso, deixa um comentário aqui, não esquece de deixar o like e inscreva-se no canal. Grande abraço, até a próxima.